Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre prismas. Nós vamos definir um prisma, falar sobre os seus elementos, suas classificações, cálculo de área, de volume. Vamos lá? Então, primeiro vamos começar falando sobre a definição. O que é um prisma? Prisma é todo poliedro convexo construído tomando-se dois polígonos congruentes situados em planos paralelos e unindo-se os pontos desse polígono através de segmentos paralelos. Então, nós temos aqui dois planos paralelos e em cada plano tem um polígono congruente. Congruente é que tem o mesmo formato, mesma medida, mesmos ângulos. E aí, se eu marcar aqui através desses dois polígonos retas paralelas, unindo eles, eu vou estar formando o que nós chamamos de prisma. Então, marcando aqui retas paralelas, eu vou estar formando o que a gente chama de prisma. Eu vou fazer pontilhado porque está lá atrás, né? Aqui também deveria ser pontilhado. Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui. Então, esse deveria ser pontilhado porque já está lá atrás. Pronto. Acertando aqui para ficar melhorzinho aqui. Ok. Então, marcando dessa forma, a gente tem o pontilhado, significando que está lá atrás. Essa figura, esse sólido geométrico, é chamado de prisma. Eu marquei aqui, para facilitar a visualização, apenas as arestas laterais, mas eu poderia marcar as demais segmentos, seria a união de todos eles. Teria mais outro segmento aqui do ladinho desse, né? Então, a união de todos esses segmentos aí, com as bases, vai formar o que nós chamamos de prisma. Falando de prisma, vamos destacar aqui quais são os seus elementos. Esses dois polígonos que a gente falou são chamados de bases. Então, eu vou destacar aqui, essa parte de cima. Deixa eu destacar aqui, essa parte de cima aqui. E essa outra lá embaixo, tá vendo? Essa outra lá embaixo. São as bases. Então, esse aqui é uma base. A base do prisma. Tá? Além da base, nós vamos ter também, eu vou destacar essa parte aqui, Essa parte aqui, essa quina aqui é chamada de aresta. Aresta lateral. Aresta lateral. Tem essa outra aqui também, Essa outra aresta aqui. Isso aqui vai ser aresta da base. Aresta da base. Esse lado aqui, eu vou destacar, tem que colocar de outra cor para ficar mais fácil. Vou destacar de laranja. Isso aqui, é o lado, né? Isso aqui é chamado de face lateral. Face lateral. E para finalizar, esse pontinho aqui, esses pontinhos são chamados de vértices. Vértices. São os vértices. Ok? Então, esses são os elementos de um prisma. Tá? Nós vamos agora falar sobre a altura de um prisma. Então, o que é a altura? A altura é a distância entre as duas bases, tá? É a distância entre os dois planos das bases. Então, observe que esse da esquerda, ele está reto, né? O da direita está um pouco inclinado. A gente vai falar na sequência aqui a diferença dos dois. Mas a altura vai ser a distância entre os planos das bases. Se ele estiver inclinado, você vai considerar a distância entre os planos da base, tá? Isso aí vai ser a altura. E aí a classificação deles, quando
quando a aresta lateral formar um ângulo de 90 graus com a base, ó, quando este ângulo aqui, ó, quando este ângulo for de 90 graus com o plano da base, nós falamos que o prisma é chamado de prisma reto. Quando esse ângulo da aresta lateral com o plano da base não for de 90, for um ângulo lá qualquer, a gente vai falar que é um prisma oblíquo, tá? No prisma reto, você já viu aqui, no prisma reto, que a altura coincide com a aresta lateral. Então, neste caso aqui, ó, a altura coincide com a aresta lateral, tá? No prisma oblíquo, aí você teria que fazer o cálculo, né? Provavelmente vai envolver alguma coisa relacionada com a trigonometria, seno, cosseno, tangente, para que você consiga descobrir a altura através da aresta lateral e do ângulo. Aí vai depender dos dados da questão, tá? E a nomenclatura, como é que eu chamo um prisma, né? O nome dele vai estar relacionado com o polígono da base. Então, um prisma chamado triangular, quadrangular, pentagonal, conforme seja sua base. Se for um triângulo, triangular. Se for um quadrilátero, quadrangular. Se for a base for um pentágono, prisma pentagonal. Neste exemplo aqui, nós temos um prisma pentagonal, prisma reto, também conhecido aqui como a base é um pentágono, prisma pentagonal. Pentagonal. Aquele de cima, o primeiro que a gente fez, é chamado de prisma, deixa eu voltar nele aqui, prisma quadrangular. Então, esse aqui é um prisma quadrangular. Quadrangular. É um prisma quadrangular, pois a base é um quadrilátero. Certo? Bacana. E além do nome dele, muitas vezes aparece a palavra regular. Prisma regular. Então, o que é um prisma regular? É um prisma reto, cujas bases são polígonos regulares, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, prisma quadrangular regular. É um prisma cujas bases são quadrados. Então, polígonos regulares são polígonos que têm lados iguais, lados com... E agora nós vamos aprender como calcular a área e o volume de um prisma. Então, independente do formato da base do prisma, seja ele um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, a área total ela vai ser composta pela soma, né, das duas bases mais a superfície lateral. Então, as bases, aí a fórmula das bases vai depender do polígono da base, né? Se for um triângulo, você vai calcular a área de um triângulo. Se for um quadrilátero, você vai calcular a área de um quadrilátero. Então, é 2 vezes a área da base, porque são 2 bases, mais a superfície lateral. A superfície lateral ela é composta de paralelogramos. Então, você vai calcular a área de um dos paralelogramos e ir somando, né? Aí você vai ter a área total. O volume é muito simples. O volume basta multiplicar a área da base pela altura. Simples assim. Aí vamos fazer aqui um exemplo para a gente treinar um pouco. Calcule a área total e o volume do prisma quadrangular regular. Olha, prisma quadrangular regular. Prisma quadrangular regular. Essa informação é muito importante. Quando ele fala prisma quadrangular regular, a palavra regular, nós acabamos de falar aqui, que ele vai ser regular quando ele for reto e as bases são polígonos regulares. Bacana. Então, ele é reto. Então, eu já sei que esse ângulo aqui é de 90 graus. O ângulo com o plano da base é de 90 graus. E, além disso, para ele ser regular, o polígono da base tem que ser um polígono regular. Ou seja, esse quadrilátero aí vai ser um quadrado. Então, se aqui é 5 centímetros, aqui também vai ser 5 centímetros. Tá? E o ângulo lá dentro vai ser de 90 graus. Então, aqui nós temos um prisma quadrangular regular. Vamos calcular primeiro a área da base. Então, qual que é o formato da base? Então, a base ela tem um formato de um quadrado. Tem um formato de um quadrado.
A base tem um formato de um quadrado. Bacana. E a lateral, vou colocar aqui, ó, face lateral. A face lateral é um retângulo. Deixa eu melhorar ele aqui. Face lateral vai ser um retângulo, cujas medidas são, aqui mede 5 centímetros, aqui também mede 5, e o retângulo, a base mede 5 e a altura é 12, né? Aí nós vamos calcular a área da base. A área da base vai ser a área desse quadrado, que no caso aqui é 5 ao quadrado, a área da base é igual a 25 centímetros quadrados. A face lateral, vou colocar aqui a área da face lateral. A face lateral, a área dela é base vezes altura, né? 5 vezes 12, comprimento vezes largura. Então, a face lateral é igual a 60. Só que a superfície lateral ela é composta de 4 faces laterais. Então, nós vamos ter que a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral, né? Então, aqui vai ser 2 vezes a área da base, que é 25, mais a área lateral. A área lateral ela é composta de 4 retângulos e cada retângulo tem 60 centímetros quadrados. Isso aqui vai ser igual a 50 mais 4 vezes 6, 24, 240. Então, vai dar 290 centímetros quadrados. Essa aqui é a área total. Nessa questão, pediu para calcular a área total e o volume. Então, vamos fazer aqui o volume. O volume é muito simples. Para calcular o volume, basta multiplicar a área da base pela altura. Então, o volume basta multiplicar a área da base, que é 25, pela altura, que é 12. Aí nós vamos fazer aqui 25 vezes 12. 25 vezes 12 dá 300. Então, é 300 centímetros cúbicos. Né? O volume é unidade cúbica. Então, tá aí. Área total e volume. Fácil, não é? Vamos lá. Nessa 2, calcule a área total e o volume do prisma triangular regular a seguir. Bacana. Já falou que o prisma é triangular regular, ou seja, o polígono da base é um polígono regular. Logo, se é um triângulo regular, vai ser um triângulo equilátero. Então, vamos desenhar aqui, ó. Então, a base, o formato dela é um triângulo equilátero. Todos os lados medem 6. Então, vou colocar aqui, ó, 6, 6 e 6. Certo? A face lateral, ó, a face lateral. A face lateral ela é composta por retângulos. Todos iguais. Retângulos. Na base mede 6. E a altura é 10 centímetros. E aí vamos calcular primeiro a área da base. A área da base é a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero é uma forma conhecida, né? Ela é facilmente demonstrada através do teorema de Pitágoras. Mas já vou colocar a fórmula pronta aqui, ó. Só vou dar uma dica. Para você chegar nessa fórmula, você vai fazer o quê? Você vai pegar lado e lado, dividir aqui ao meio, né? Encontrar a altura através do teorema de Pitágoras. A altura vai dar lado raiz de 3 sobre 2. Em seguida, você faz que a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Né? Fazendo isso, você vai chegar numa forma. Então, a área de um triângulo equilátero, a forma vai dar essa, ó, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Seria um ótimo exercício para você fazer. Tente chegar nessa fórmula, na área de um triângulo equilátero. Se você não conseguir, você me procura de novo
que a gente faz passo a passo, tá? Mas neste caso aqui, a área da base vai ser igual a quem? Vai ser igual a 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base vai ser igual a 36 sobre 4, vai dar 9 raiz de 3 centímetros quadrados. A área da face, a área da face vai ser 6 vezes 10, é a área do retângulo. A área da face é igual a 60. Aí a gente vai escrever aqui a área total, né? A área total vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vai ser 2 vezes 9 raiz de 3 mais a área lateral, que ela é composta por 3 retângulos. Então, é 3 vezes cada retângulo, que vale 60. Né? Então, aqui vai ficar 2 vezes 9, 18 raiz de 3. 3 vezes 60 vai dar 180. Né? Poderia deixar assim, né? Centímetros quadrados, mas aí, normalmente, quando aparece uma questão de múltipla escolha, dificilmente ele vai deixar o resultado dessa forma. É, né? Muito comum colocar em evidência. Então, aqui nesse caso, dá para colocar o 18 em evidência, aí vai ficar a raiz de 3 mais 10 centímetros quadrados. É uma possível resposta se for uma questão de múltipla escolha. Se for uma questão aberta, você pode parar na linha anterior, que não tem problema. Tá? Aí pediu para calcular desse prisma, pediu para calcular a área total e o volume. Vamos calcular agora o volume. Como falei anteriormente, o volume é muito simples. O volume basta fazer a área da base vezes a altura. Neste caso aqui, a área da base deu 9 raiz de 3 e a altura é 10. Então, vai dar 90 raiz de 3 centímetros cúbicos. Simples assim, tá? Vamos seguindo aqui. Existe um caso particular de prisma que é chamado de paralelepípedo. É um prisma cujas bases são paralelogramos. Da mesma forma, ele pode ser oblíquo ou reto, né? Se ele for reto, é porque o ângulo da aresta lateral com o plano da base é um ângulo de 90 graus. A consequência disso é que nessas faces laterais serão compostas por retângulos. Porque aqui nós vamos ter um ângulo reto, né? Ângulo reto. Então, as faces laterais serão compostas por retângulos. As bases continuam sendo paralelogramos, tá? Tem um caso especial também que é chamado de paralelepípedo reto-retângulo. Esse sim é formado apenas por retângulos. Ele é reto, ou seja, ele forma 90 graus aqui com o plano da base, e ele é retângulo, ou seja, as bases são retângulos. Então, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto. Esse aqui é um ângulo reto. Tá? O desenho tridimensional acaba distorcendo um pouco, mas a gente pode tentar melhorar aqui para mostrar que esse aqui é um ângulo reto. Acho que ficou melhor agora. Então, todos os ângulos aqui são de 90 graus. Aí, nesse caso, a gente vai calcular a área total, calcular o volume e vamos calcular também a sua diagonal. Então, eu fiz um desenho aqui, ó, eu deixei pronto, um prisma, um paralelepípedo, não deixa de ser prisma, e eu quero saber quanto que mede essa diagonal que eu destaquei em vermelho. Essa diagonal vai de um vértice até o vértice oposto. Eu vou representar pela letra D maiúscula. Essa é a diagonal. Então, D maiúscula vai ser a nossa diagonal. Para chegar nessa diagonal, eu vou precisar primeiro vou ter que calcular esta diagonal, só que da base. Vou precisar calcular a diagonal, só que essa diagonal da base. Isso daqui. E em seguida, assim que eu tiver a diagonal da base, eu vou usar o teorema de Pitágoras neste triângulo que eu acabei de desenhar. Tá? Aqui nós temos um triângulo retângulo. Eu vou destacar ele aqui agora. Tá? Destacar ele aqui. É um triângulo retângulo. Aqui nós temos a diagonal do paralelepípedo. Aqui é um ângulo reto. Essa altura em laranja,
é equivalente a essa altura em qualquer uma dessas arestas, né? Isso aqui vale C. Aí está faltando agora falta destacar a diagonal da base que eu coloquei de verde. Eu vou chamar de D minúsculo. D minúsculo, é a diagonal da base. Falando de diagonal da base, deixa eu desenhar essa base aqui, ó. Então tá aqui a base. Base. A base, as medidas são A de comprimento, B de largura e tem a tal diagonal que eu marquei de verde. Posso marcar ela aqui, ó. Diagonal, chamei de Dzinho. E aí nós vamos usar o teorema de Pitágoras para descobrir quanto que vale a diagonal da base. Aqui é a diagonal da base. Usando o teorema de Pitágoras, vai ficar como? Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a diagonal vai ser igual à raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a diagonal da base. Agora, vamos calcular a diagonal do paralelepípedo. Então, usando o teorema de Pitágoras novamente, Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Então, vai ficar D ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a quem? A diagonal da base ao quadrado eu já tenho, ela aqui, ó. Tá vendo ela aqui? Então, basta pegar o resultado da diagonal ao quadrado, que é A ao quadrado mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, que já está ali. Então, a diagonal do paralelepípedo vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a fórmula da diagonal do paralelepípedo. Tá? Eu vou deixar aqui, caso você queira copiar, você vai pausando o vídeo e vai copiando. E aí falta falar sobre a área total e o volume. A área total e o volume do paralelepípedo. Acaba que fica mais fácil porque no retângulo, para calcular a área de retângulo é muito simples. Basta multiplicar o comprimento vezes largura. Deixa eu copiar isso aqui para ficar mais fácil. Não ter que desenhar de novo. Deixa eu copiar isso aqui. Pronto. Então, eu quero calcular aqui. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Quero calcular área e volume. Aí, vou colocar as medidas. Aqui eu vou chamar de A, aqui B e aqui C. Né? Para calcular a área total, eu posso considerar um prisma, né? 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Mas eu posso considerar como se fosse uma caixinha mesmo, né? Aí eu calcularia a área de uma face, por exemplo, dessa face aqui. Lá atrás tem outra igualzinha, né? Então eu faço a área dessa face vezes 2. Da mesma forma que eu posso calcular a área dessa face aqui e tem outra do outro lado ali que tem o mesmo tamanho. Então faço essa face vezes 2. E as bases da mesma forma, eu calculo a área de uma base e multiplico por 2, né? Então eu teria que calcular a área das bases, que são 2, né? Então vai ser A vezes B vezes 2, mais essa lateral aqui, ó, essa lateral aqui, que tem outra do outro lado igualzinha, basta fazer quem? B vezes C vezes 2. Vamos lá, colocar aqui, ó, 2 vezes B vezes C, mais. Aí está faltando essa frente e o fundo ali atrás, né? A frente e o fundo vai ser quem? O comprimento é A e a altura mede C. Então, vai ser 2 vezes A vezes C. Para não ficar esse tanto de 2, a gente costuma colocar em evidência. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes AB mais BC mais AC. Simples assim. Tá? E o volume ainda é mais fácil. O volume é o volume de um prisma, que é a área da base vezes a altura. A área da base é A vezes B, vezes a altura, que é C. Então, tá aí. Esse é o volume e essa é a área total. Simples, né? Então, volume e área total. Ok? E aí nós vamos num caso mais particular ainda. Esse cara aqui, ele é prisma, ele é paralelepípedo, ele é o cubo, né? O que é um cubo?
É um paralelepípedo retângulo cujas arestas são todas congruentes. De novo essa palavra congruente. Congruente é que tem a mesma medida, tá? E nós vamos calcular, da mesma forma, nós vamos calcular diagonal, área total e volume. Vamos começar pela diagonal. A diagonal vai ser esse segmento aqui, ó. Deixa eu marcar ele. Diagonal é aquele segmento. Então, vai de um vértice até o outro aqui. Posso marcar ele dessa forma. Poderia marcar ele aqui também, ó. Onde você achar melhor. Tá? Vou marcar nesse aqui. Como ele está dentro, eu tenho que dar um jeito de sumir com esse aqui. Deixa eu traçar novamente. Acho que ficou legal assim. Tá lá dentro. E aquela mesma história. Poderia traçar aqui, ó, a diagonal da base, considerar a altura e formar esse triângulo retângulo aí. Triângulo retângulo. Ou eu posso usar a fórmula que a gente acabou de desenvolver da diagonal do paralelepípedo. A diferença é que aqui eu coloquei as medidas A, B e C. Naquele caso lá vão ser todas iguais. Então vai ser A e A. Né? Então a gente já pode usar aquela fórmula lá. Já que as medidas são todas iguais, aqui mede A, ó, deixa eu colocar assim. Aqui mede A e aqui mede A. Então a diagonal. Se fosse a diagonal do paralelepípedo, seria a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas como todas são iguais, eu posso já pegar aqui, ó, A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, a diagonal vai ser igual a quem? 3A ao quadrado. Esse quadrado do A, a gente pode simplificar com a raiz. Então, a diagonal vai ficar A raiz de 3. O 3 não saiu, o 3 ficou lá dentro. Então, essa é a diagonal do cubo. E o volume? E a área? A área total, vamos pensar assim, ó. Esse cubo, ele tem 6 faces iguais. Então, seria 6 vezes a área da face. A área da face. Seria 6 vezes. A face é um quadrado. Então, é 6 vezes A ao quadrado. Então, tá aí. A área total, basta fazer 6 vezes a área da face. A área da face é A ao quadrado. E, para finalizar, nós vamos falar sobre o volume. O volume, eu posso olhar aqui a forma anterior. O volume a gente fez a multiplicação das 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. A vezes B vezes C. Neste caso do cubo aqui, como as 3 são iguais, vai ficar A vezes A vezes A. Ou simplesmente A ao cubo. Certinho? Aí vamos fazer um exemplo aqui. Um exemplo. Calcule a área total e o volume do paralelepípedo abaixo. Vou aproveitar e calcular também a sua diagonal. Né? Então, vamos começar aqui calculando a área total. Então, como que é a forma da área total? A área total é 2 vezes AB mais AC mais BC. Ah, professor, é difícil decorar isso. Não, eu não quero que você decore, não. Eu quero que você entenda que a gente está calculando a área de uma face, da outra face, da outra face, da outra face, e somando as 6 faces. Só que essa face da frente aqui, ela é igual àquela do fundo lá. Então, basta calcular uma e multiplicar por 2. Tá? Esse 2 aí é porque está multiplicando. Então, vamos lá, vai ficar assim, ó, 2 vezes. Qual que é A, qual que é B, qual que é C, não importa, né? Vamos começar por essa face aqui, ó, a de baixo. A de baixo, você vai fazer 20 vezes 10. Mais. Vamos agora para essa lateral aqui. Essa lateral, de baixo é a base, né? A lateral agora vai ser quem? Vai ser 10 vezes 5. Mais. Essa frente ela tem 20 de comprimento por 5 de altura. Né? 5 de largura. Então, vai ser 20 vezes 5. Aí é só fazer a continha. Vai ficar 2 vezes, aqui dá 200, mais 50, mais 100. Então, deu 350 vezes 2, ó,
350 vezes 2 dá 700. A unidade aqui é centímetros, então vai dar centímetros quadrados. Lembrando que a área é sempre unidade quadrada. O volume. O volume é muito simples. Basta multiplicar as três dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Eu vou colocar aqui para você ver as unidades. Vai ser 20 centímetros. 20 centímetros. Vezes 10 centímetros vezes 5 centímetros. Tá? Então, vamos lá. 20 vezes 10 dá 200. 200 vezes 5 vai dar 1000. 1000 que? Centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base. E soma os expoentes. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então, tá aí. 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos. E agora falta calcular a diagonal. Então, a diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Neste caso aqui, a diagonal vai ser igual a 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. A diagonal vai ser igual a raiz quadrada de, fazendo o cálculo aqui, vai dar 525. 525 dá para a gente fatorar. A gente fatorar, extrair os fatores, isso aqui é equivalente a 5 raiz de 21 centímetros. Lembrando que a diagonal é uma medida de comprimento, logo é unidade simples, é centímetro. Tá aí, calculamos a diagonal, o volume e a área total. Mais um exemplo aqui para a gente treinar. Calcule a área total e o volume de um cubo de aresta igual a 8 centímetros. Então, sabemos que a aresta mede 8. Calcule a área total e o volume de um cubo de aresta 8. Então, aqui vale 8, 8, 8 e 8. E aí, para calcular a área total, nós já vimos que basta calcular a área de uma face, que é 8 vezes 8, né? 8 ao quadrado, e multiplicar pela quantidade de faces. Todas são iguais, então 6 vezes 8 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 384 centímetros quadrados. O volume é muito simples também. O volume vai ser 8 ao cubo. E 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8. 8 ao cubo vai dar 512. 512 centímetros cúbicos. E a diagonal, não pediu não, mas a gente vai aproveitar e colocar ela aqui. A diagonal, essa diagonal aqui, ela mede lado raiz de 3, né? Então, a diagonal, ela mede lado, né? No caso aqui, é 8 raiz de 3 centímetros. Essa é a diagonal. Prontinho. Fizemos aqui área total, volume e diagonal. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre cilindros, né? Continue acompanhando os vídeos, não deixe de assistir essas videoaulas para que você possa desenvolver as atividades e aprender o conteúdo, tá? Um abraço e até a próxima.